Boa noite, meu amigo, minha amiga. Está entrando no ar, o Ministério da Fé com o pastor Jones. O Ministério da Fé que leva a palavra da salvação. A palavra de Deus vai falar sobre os 3 homens de Deus. O rei mandou levantar uma estátua. Antes disso, ele tinha decretado para que todos aqueles que viessem a adorar. Você está entendendo? E aquele que não viesse a adorar será imediatamente lançado, jogado na fornalha de fogo ardente. Assim como diz o rei. Imediatamente, uns que estavam lá não quiseram adorar e mesmo não se prostrar. E eles falaram para o rei: ó rei, o senhor não mandou decretar um decreto que não podemos adorar outro Deus, senão o mesmo Senhor que tinha levantado uma estátua aqui? É verdade, mas aqueles que estão na província aqui, rei, eles não quiseram adorar, eles não quiseram se prostrar diante dessa estátua ardente. É verdade, sim. Manda chamar. Imediatamente o rei mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego. E disseram: ó rei, o senhor fica sabendo, é verdade, Sadraque, Misaque e Abednego, você não vai se prostrar, se lançar na fornalha de fogo ardente? Sim, mestre. Sim, rei, não vai se lançar. Olha, eu vou te dar mais uma oportunidade. O rei deu mais uma oportunidade porque ele era amigo de Daniel. E Daniel era amigo também de Sadraque, Misaque e Abednego. E vivia no palácio do rei. E mais outra oportunidade, ele deu ali para ele. E ele disse assim: ó, eu vou te dar mais uma oportunidade para você. Se você não adorar, não se prostrar diante dessa estátua ardente que eu levantei, você fica sabendo, Sadraque, Misaque e Abednego, você vai ser jogado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Então o que aconteceu? E quando você ouvir o barulho da trombeta, o barulho dos tamborins, os barulhos de todo tipo de instrumento, você tem que vir adorar Sadraque, Misaque e Abednego. Imediatamente eles não foram adorar. E eles disseram assim, e o rei ficou totalmente furioso naquela hora. Como é que é? Eles não querem adorar e não se prostrar diante da estátua que eu tinha levantado. Um servo do rei mandou avisar: sim, ele não quer fazer. Então manda chamar. Ele imediatamente, mandamento falando, eles mandaram chamar Sadraque, Misaque e Abednego. Sadraque, Misaque e Abednego naquela hora. E diz assim: é verdade, Sadraque, Misaque e Abednego, você não quer se prostrar da estátua que eu levantei? Ele disse assim: não, nós adoramos o nosso Deus. Nós se prostramos diante do nosso Deus vivo. Nós se prostramos diante de um Deus poderoso. Nós se prostramos diante de um Deus maravilhoso. E ali o rei ficou furioso e pegou Sadraque, Misaque e Abednego. E ele disse assim: ó rei, o senhor fica sabendo, se esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu adoro, esse Deus que eu busco todo dia da minha vida, toda hora, cada momento, se ele quiser me livrar da fornalha do fogo ardente, ele vai me livrar da fornalha do fogo ardente e também das tuas mãos, rei. Então fica sabendo. Mas se esse Deus que eu sirvo, que eu prostro, que eu busco, se ele não quiser, eu vou ser lançado na fornalha de fogo ardente na hora, rei. Então fica sabendo. Ali foi o quê? Um desafio que ele desafiou o rei Nabucodonosor. Ninguém pudesse desafiar o rei naquela hora. Mesmo assim, ele desafiou naquele momento. Então ele mandou chamar e jogou. O que eu quero falar para você nessa hora? Nós não temos que se prostrar diante dos problemas, diante das lutas, diante das tribulações, diante da dificuldade. Não, meu amigo, minha amiga. Nós temos que se prostrar diante de um Deus vivo. Nós temos que se prostrar diante de um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Então ele pegou Sadraque e Misaque e jogou
na fornalha de fogo ardente e falou assim: acende 7 vezes a fornalha. E assim eles fizeram. Eles jogaram ele Sadraque lá dentro. Imediatamente, o rei não sabia nem o que fazer. Ele queria ver totalmente perto ali se o Sadraque, Misaque e Abednego ia ser queimado naquela hora, mas não aconteceu ali. Você sabe por que não aconteceu? Porque Sadraque, Misaque, ele era um homem de Deus. Ele permanentemente, ele continuou confiando em Deus. Permanentemente, ele continuou acreditando em Deus naquela hora. E Deus, ele mandou, ele enviou o seu anjo para livrar Sadraque, Misaque e Abednego. Esse mesmo Deus que livrou Sadraque, Misaque e Abednego, ele pode livrar também você. Deus pode enviar o anjo dele lá onde, não importa onde você estiver. Aonde você estiver, você pode estar perto, você pode estar longe. Deus pode enviar os teus anjos para libertar o seu filho. Deus pode enviar o anjo dele para salvar a sua filha, para restaurar. Assim que o mesmo Deus que enviou Sadraque, Misaque e Abednego e tirou Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha de fogo, esse mesmo Deus também pode salvar a tua família. Esse mesmo Deus pode restaurar o seu casamento. Esse mesmo Deus pode salvar a sua vida. Você está entendendo? Você está compreendendo o que diz a palavra de Deus? Foi isso que aconteceu ali. Ali chamou a atenção de Deus. Ali chamou totalmente a atenção do Senhor Jesus. Quando uma pessoa não se prostra diante dos problemas, quando uma pessoa não se prostra diante das lutas, quando uma pessoa não se prostra diante das tribulações, diante da dificuldade, diante de tudo que vier pela vida dela, quando ela não se prostra, ali ela confia totalmente ali, ela passa a confiar em Deus. Nós temos que passar a confiar em Deus. Eu não tenho que se prostrar diante dessa doença. Eu não tenho que se prostrar diante desse câncer. Eu não tenho que se prostrar diante das pessoas. Eu tenho que se prostrar totalmente para Deus. Um Deus grande, um Deus poderoso. Esse Deus que vai me livrar do fogo ardente. Esse Deus que vai me livrar da fornalha de fogo. O mesmo Deus que livrou Sadraque e Misaque e Abednego da fornalha de fogo, ele também pode livrar você. Ele pode livrar seu casamento. Ele pode livrar seu filho que está perdido no mundo. Ele pode livrar a sua filha que está perdida no mundo também. Esse mesmo Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, esse mesmo Deus também pode salvar a sua vida financeira. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Nós não temos que se prostrar de nada. Nós não temos que se prostrar nem outros deuses. Um Deus que não pode fazer nada por você. Um Deus que não pode fazer nada. Não temos que se prostrar diante de outros deuses que não pode te salvar. Não temos que se prostrar diante de outro Deus que não pode te curar. Não temos que se prostrar diante de outros deuses que não pode te libertar. Nós temos que se prostrar a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que salvou, que libertou Sadraque, Misaque, Abednego. É esse Deus que nós temos que adorar, esse Deus que nós temos que se prostrar. Aqui que está falando é o pastor Jones, Ministério da Fé, que leva a palavra da salvação para muitas pessoas. Quando essa live chegar aí na sua casa, na sua família, compartilha com mais 10 pessoas, que muitos querem ouvir a palavra de Deus. Aqui fica o recado, meu amigo, minha amiga. Não se prostra diante do câncer. Se o médico falou para você, olha, você não tem mais jeito, logo você vai morrer, não desanime, não pare de desacreditar. Confia em Deus, permanece em Deus, e Deus vai libertar daquilo que você está passando. Deus vai libertar daquilo que você está enfrentando. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor.